Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês nesse vídeo uma aula de pintar olhinhos, tá? São dicas básicas, uma coisa bem simples, mas espero poder ajudar, porque tem muita gente me pedindo para dar uma explicação sobre olhos. Vamos lá? Então vamos lá, gente, olha, eu deixei um aqui já adiantado. O que eu fiz aqui, eu vou fazer para vocês verem agora. O que eu fiz? Risquei o meu olhinho. Então, eu primeiro vou pintar o rosto, né, do elemento em questão, fazer tudo que eu precisar fazer no rosto, e aí eu vou vir para os olhinhos. Então, esta parte aqui é a parte branca, eu vou passar tinta branca. Nesse caso, eu escolhi um olho aqui castanho, né, então aqui eu usei o jatobá e aqui eu usei o sépia. Aí, eu deixo isso aqui secar e volto retocando todas essas cores. E colocando sombra aqui nesse jatobá, sombra de marrom, e podemos estar escurecendo aqui essa pupila com rústico ou com preto. Vou deixar secar novamente e vou vir fazendo a luz seca. Para isso, para esse primeiro passo, eu gosto de usar pincéis um pouco arredondados, olha. São pincéis já gastos, tá? Aqui tem os pincéis número 2, número 4, mas são pincéis já gastos. Ó, meio arredondado as pontas, tá? Eu posso estar ou não utilizando o diluente, tá, gente? Olha, eu gosto de fazer assim, acabei de pintar o rosto, eu já venho pintando o olhinho, porque o rosto ainda vai estar úmido, e eu vou conseguir fazer o contorno com mais facilidade. Se não for possível pintar o rostinho pintar o olhinho assim que terminar o rostinho, você pode também diluir as tintas com um pouquinho de diluente para que ela fique mais fluida, ou até mesmo passar um pouquinho do diluente na peça. Bem pouquinho. Todas essas formas são certas. Podemos também fazer outra coisa. Contornar primeiro esse olho, deixar ele secar, assim você vai ter todos os traços definidos e depois vir preenchendo como eu fiz aqui. Ou, neste caso, eu vou fazer o contorno por último. Como eu falei pra vocês, tem muitas formas de pintar os olhinhos. Essa daqui, ó, passei um pouquinho do diluente, pouquinha coisa. Vou pegar aqui a tinta e vou preencher. Com isso aqui úmido, a tinta vai correr com mais facilidade. Se você diluir o branco, você vai ter que aplicar 2 demãos, mas geralmente eu aplico 2 demãos, mesmo sem diluir, para o branco ficar com uma cobertura boa, tá? Então, é um pincel pequeno, pouca tinta, e você vai preenchendo aqui, bem bonitinho. O próximo espaço, você vai escolher se você quer um tom verde, se você quer azul, a cor do olho que você quiser. Aqui eu escolhi esse tom. Vou passar também um pouquinho de diluente, para que essa tinta corra com mais facilidade. E vou preencher. Então, esse primeiro passo é só preenchimento. Respeitando aqui esses traços da divisão dos olhos. Se passar um pouquinho, não tem problema, porque isso aqui é a primeira mão. Ainda vamos fazer sombras e luzes. Não tem problema, dá para corrigir. Principalmente aqui para a pupila, eu geralmente sempre puxo um pouquinho da cor de baixo para cá. Isso vai me dar uma cobertura melhor do preto ou do rústico que eu for passar por cima. Vou dar uma limpadinha no meu pincel e vou entrar aqui. No caso aqui eu vou colocar sépia, mas poderia ser preto, poderia ser rústico. Isso aqui é a primeira etapa, gente. Olha, eu fui preenchendo, colocando a tinta, seguindo a curvatura do desenho. Ó. O primeiro passo é isso, foi o que eu fiz nesse aqui que já está seco. Estando seco essa primeira parte, eu posso agora também vir aqui e contornar já esse olhinho aqui, sem problema nenhum. Tá?
Agora eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. Vou colocar o branco novamente. Se minha tinta não correr, vou molhar a pontinha do pincel ali. Importante também vocês fazerem aqui as laterais bem arredondadinhas, que vai ficar mais bonito. Aqui eu não preciso passar o jatobá de novo, porque eu vou escurecer aqui. Então, eu vou passar o jatobá aqui em cima, para intensificar aqui em cima. E esse local depois vai ter luz. E aqui embaixo eu já posso escurecer com o marrom. Eu vou entrar com o marrom. Tem uma tinta seca. Procura fazer bem arredondadinho. Aqui tá um pouquinho difícil porque eu estou pintando de lado para poder gravar. Mas vai dar certo. Ó, então aqui vai ficar mais escuro, aqui vai ficar clarinho, porque depois eu vou colocar a luz aqui, ó. Nessa parte aqui, tá? E aqui eu posso ou retocar essa pupila com o próprio sépia, ou já escurecer com rústico, ou escurecer com preto também. Aí também fica a gosto de vocês. Só vou mostrar a diferença aqui, ó. Deixa eu colocar aqui pertinho, ó. Olha a diferença aqui. Esse olho já na segunda demão, com a sombra aqui, e esse aqui que a gente acabou de preencher, ó, sem a sombra. Já vai dando forma o olhinho, olha só. Vendo? Eu posso estar voltando, olha, quando você coloca a segunda demão, isso aqui escurece. Eu tô colocando sépia, mas poderia ser preto ou rústico. E aí você pode já contornar esse olhinho com pincel filete e tinta diluída. Eu sempre diluo a tinta pra fazer o contorno, pra correr, ficar fininho o traço. Olha aqui, eu coloquei um pouquinho de tinta sépia aqui nessa tampinha e diluí com diluente, ó. Não coloquei muito diluente, porque senão isso borra tudo, expande pra fora, tá? E aí, qual pincel filete usar? Eu gosto de pincel filete bem fininho, de pelo curto, não gosto de pelo alongado. E gosto de pelo de Marta, não gosto de pincel sintético. Mas aí é gosto de cada um, você pode usar o que você já tiver acostumado. A minha posição não é boa aqui, ó. Vou dar uma viradinha aqui, pra ver se facilita pra mim. Se você diluir muito, ele também vai ficar mais claro, o contorno. Então, não pode diluir muito. Eu estou fazendo com sépia, você pode também fazer com preto, um rústico. Primeiro contorno aqui, ó. E aí, vamos puxar os cílios bem fininhos, ó. Eu vou dar uma secadinha nesse olho e volto pra gente terminar.
O que eu falei pra vocês, pessoal. Este olhinho aqui, eu pintei e contornei. Este aqui, ó, eu contornei primeiro, ó, tá seco. E aí, você pode pintar agora, seguindo o mesmo processo. Assim, você não perde os traços e também não expande tinta pra fora. Isso ajuda quem tem dificuldade, quem sempre expande pra fora. Pode fazer esse processo, contorna primeiro e depois pinta, mas deixa secar. E aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, o branco, essa parte aqui já com a sombra de marrom, tá? E aqui também tem 2 demãos de sépia. Aqui, ó, eu já comecei a iluminar, eu fiz a primeira demão da luz seca, ó. E agora eu vou fazer aqui pra vocês verem. Ó, tô usando um pincel pequeno, um pincel aparado, um pincel de cabo amarelo mesmo, tá? Porque a área é bem pequenininha. Eu vou pegar pouquíssima tinta. Ó, uma sujeirinha de tinta. Vou limpar um pouquinho. Colocar no lugar que eu queira iluminar. Isso aqui tá seco, gente. É uma iluminação a seco, que dá aquele brilho no olho. Olha aí, pouquíssima tinta. Entra um pouquinho aqui, porque eu estou pintando ao contrário. Você pode dar uma limpadinha ou voltar o sépia. Mas se você passar aqui, ó, o pincel vai dando uma limpadinha, ó. Vou colocar mais um pouquinho. Limpa o pincel e vem esfumaçando, fazendo um degradê, pra ficar bem suave, bem bonito. E aí, você vai voltar aqui, onde deu uma manchadinha, com o sépia, fazendo a pupila bem redondinha. Olha que gracinha de olho. E se quando esse branco aqui secar, ele fica muito apagadinho, você refaz a luz seca, tá bom? A luz seca, às vezes, a gente precisa refazê-la umas 3 vezes. Agora é só pôr o brilhinho do olho. Olha aqui, preenchendo o olhinho com o contorno feito e seco. Olha, pra quem tem dificuldade, assim fica bem fácil. Não tem segredo, gente, ó. As pessoas me perguntam muito sobre os olhos, aí eu explico isso aqui tudo por telefone ou por mensagem. Aí pelo vídeo fica mais fácil, né? Vocês vão estar vendo, mais fácil do que eu escrever ou eu falar por telefone. É melhor ver, né? Aí vocês podem escolher, contorna primeiro, seca e pinta. Ou pinta primeiro e depois contorna. E aí esse contorno eu posso refazer também. Algum lugar que a tinta pegar nele, você volta. E aqui espera secar um pouquinho pra pôr o marrom. A gente pode colocar agora, mas ele não vai pegar tão forte, porque tá molhado. Precisa secar para que esse marrom pegue, fique mais escuro. Vendo, gente, não tem segredo. Aqui, ó, já coloquei o brilhinho do olho. Para fazer esse brilhinho do olho, você pode fazer com pinta bolinha, com boleador ou até com o próprio cabo do pincel. Isso aqui eu fiz com o cabo do pincel. Ó, muito simples. Molho o cabo do pincel
e coloco o brilhinho do olho aqui. Aí pra fazer os mais menorzinhos, os mais fininhos aqui, aí você pega o pincel fininho e você vai colocar ou deste lado, ou embaixo. Você vai escolher onde você queira colocar. E aí a gente vai puxar também para dar aquele raio de luz aqui. Pode ser feito também de duas maneiras. Você pode esperar isso aqui secar, e aí você vem com o pincelzinho sujo e luz seca, ou você puxa da própria bolinha aqui, ó. Mas cuidado para não puxar demais. E assim você faz o raio de luz no olhinho. Olha que graça que ficou. Aí. Espero que eu tenha ajudado vocês com essas dicas aqui de olhos. Depois eu faço outros vídeos de olhos, outros formatos, outras dicas, tá bom, gente? Inscrevam-se aqui no canal, deixe seus comentários. Beijinho para todos vocês. Tchau, tchau!